Se o nosso amigo chegou até aqui, assistindo essas aulas, é sinal que está de parabéns, está chegando aonde você deseja. É isso que nós queremos. Eu vou passar, é uma família. Quando você nos acessa, quando você nos assiste, a nossa família só tem a crescer. E nós torcemos pela nossa família. Então nós torcemos pelo sucesso de cada um da nossa família. Eu vou passar. Lembre sempre disso. Você está de parabéns. Vamos ver a questão de número 79. Diz assim: o movimento nos 16 aeroportos das capitais brasileiras que vão sediar Jogos da Copa vai crescer. Em média, 8% ao ano até 2014. Lembre, ao ano. No início de 2010, o movimento desses 16 aeroportos foi de cerca de 90 milhões de passageiros. Considerando-se a informação acima, qual será em milhões de passageiros o movimento médio aproximado previsto para o início de 2012? Então vamos ver aqui o que nós temos. Acompanhe o enunciado da sua questão, o que nós temos aqui. Então veja, eu tenho, aqui nós temos o ano base, que é 2010. Aqui nós temos 2011. E nós temos aqui início de 2012. Certo? 2012. Ele diz: no início de 2010, o movimento desses 16 aeroportos foi cerca de 90 milhões. Então, nós temos aqui 90 milhões. E vai aumentar sempre 8% ao ano. Vai aumentar 8% ao ano. Certo? Ó, início de 2010, início de 2011, no início de 2012. Pronto, só isso. Então, nós podemos, sem problema nenhum, fazer essa questão de duas maneiras. Por hora, matemática básica, tá certo? Então, o que eu faço? Eu pego, aumento 8%, presta atenção aqui. Então, aqui 8% de 90, tá certo? Então, isso dá 7,2, tá certo? Então, dá 7,2. Então, aqui fica o total de 97,2. Aqui, mais 8%. Então, 8 mais 8%, presta atenção, 8% de 97,2. Certo? Que isso dá 7,77. Se eu somar com 97,2, que é mais, vai dar 104, certo? 104,97. Pronto. A minha questão, a resposta da minha questão é isso aqui. Mas eu alerto uma coisa, que eu acredito que na altura do campeonato vocês já têm uma ideia como resolver essa questão, não dessa maneira. Já pensou, eu tivesse 4, 5 anos, então eu ia fazendo passo a passo, onde o seu colega teria uma rapidez. Então vamos agora a uma outra resolução, uma outra técnica de resolver essa questão, certo? Então nós chamamos acumulativo. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho 990 milhões, aí você aumenta 1 mais 8%, certo? 1, que é 100%, então esse 1 aqui para mim é o 100%. Então, aqui é 100%, certo? Mais 8%. No outro ano, 100% em cima, mais 8%. Tá certo? Então, 900 vezes. Então, você aumentou 100. Então, você tem aqui, na realidade, você vai ter 90 vezes. Isso aqui representa 1,08.
100% dá 108%, dá 1,08. Então, isso aqui é 1,08, certo? Então, você vai ter 1,08 ao quadrado. Multiplicando isso aqui, que é simples, isso aqui, 1,08 ao quadrado, vai dar, tá certo? 1,08 ao quadrado, só uma continha para você ter uma ideia. 1,08, tá certo? Ao quadrado. Então, você encontra isso aqui, 1,16, tá certo? 64. Quando eu multiplicar por 90 vezes esse, então, quando eu multiplicar por 90, vai dar 104,97. Então, vai dar 104,97. Observem, eu preferi mostrar essas duas maneiras. Então, essa ideia é acumulativa. Olha aqui, a resposta. Ó, nós não poderíamos ter valores o quê? Diferentes. Então, tá certo? Então, quando você tiver, isso nós chamamos de, na matemática, nós chamamos de reajuste sucessivo. Tá certo? Um pouquinho nós vamos trabalhar isso na matemática financeira. Mas essa é a ideia de reajuste sucessivo ou desconto sucessivo. Você pega 100, soma, ó, primeiro reajuste foi de 8%, então vai ficar 108%. Depois outro reajuste de 8%, então 108%. Então você multiplica. Mas passivo, se fosse um reajuste de 5% e o outro de 10%, então o primeiro seria 105% vezes 110% vezes o valor. Pronto. Então nós chegamos ao que item? Vamos lá. A resposta é aproximadamente, ó, ele valor aproximado, 104,97, na realidade aproximadamente 105, né? Porque aqui nós temos 104 e 105. Aproximadamente, ó, médio próximo, ó, passageiro, o movimento médio aproximadamente. Então, resposta é o item E. Então, a questão de número 79 é o item E. Tá legal? Pronto. Essa foi a questão de número 79. Nós temos agora a questão de número 80. Certo? Veja a simplicidade, questão de fração, a questão envolvendo porcentagem. Vamos lá. Certa empresa realizou um processo de seleção em 3 etapas. Está aqui, ó. Em 3 etapas. Metade, epa, começou aqui, ó. Metade dos candidatos foi eliminado na primeira etapa. Dos candidatos que participaram da segunda etapa, 2/3 seguiam para a terceira etapa. Desses, 20% conseguiram o emprego. Se 120 pessoas conseguiram o emprego, quantos candidatos participaram desse processo de seleção? Pronto! Então vamos começar. Passo a passo. O que é que nós temos aqui? Então nós imaginamos aqui X pessoas. Pronto. Primeira etapa. Foi o que aconteceu? Primeira etapa foi eliminado a metade. Metade de X. Então, permanece, vai para a segunda etapa, a primeira etapa. Então, a segunda etapa, qual a quantidade de candidatos? A metade de X. Então, metade de X. Pronto. Na segunda etapa, só tem a metade de X. Quando passa da segunda etapa para a terceira etapa, o que é que o nosso amigo? O nosso amigo, isso aqui, já na segunda etapa, diz que vai ser eliminado quem? Vai ser eliminado 1/3. 1/3, presta atenção, 1/3 da quantidade que está na segunda, tá certo? Que sobrou da primeira etapa, 1/3. Então, deve continuar, isso aqui que é o segredo da questão. Se cai 1/3, quanto é que está faltando para o inteiro? 2/3. Então, vai continuar quem?
2/3 de quem? Da metade de x. Tá certo? Então, lembre, isso aqui, na realidade, representa para nós, certo? Representa para nós, quem? 1/3 de x. Pronto, ó. Primeira etapa é x. Metade caiu fora, então ficou a metade de x. Então, se cai 1/3, fica 2/3 de x. Aí, o que o nosso amigo disse? O seguinte, ele disse que para a terceira etapa, então aqui nós estamos na terceira etapa, só alertando, isso aqui é a terceira etapa. Na terceira etapa, 20% conseguiram um emprego. Então, conseguiram um emprego só 20% desses aqui. Certo? Só com 20% conseguiram um emprego. Se 120 pessoas conseguiram um emprego, então implica, preste atenção, 20% de 1/3 de x representa, na realidade, é quem? É 120. Tá certo? Então, é 120. Pronto. Pronto. É 120. Então, vamos nós aqui fazer as contas. Então, só as continhas para saber x. 20% de, quer dizer, vezes 1/3 de x é 120. Pronto, simplificando um pouco, tá certo? Por 20 dá 1, por 20 dá 5. Certo? Por 20 dá 1, por 20 dá 5. Então, o que nós vamos ter aqui? Simplificando, sem problema nenhum, nós temos exatamente, ó, x é igual a 3 vezes 5, 15, 15 vezes 120. Ora, se eu multiplicar 15 vezes 120, então nós temos 1.800. Então, nós temos 1.800. Pronto. O que é que nós estávamos questionando? Queríamos, na questão, saber quantos participaram dessa seleção. Então, lembre a questão de fração que envolve percentual. Então, lembre, eu tenho x, metade, caiu fora. A outra metade continua. Segunda etapa, caiu 1/3 do restante. Se cai 1/3, para falta do inteiro, quanto é que está faltando para o inteiro? 2/3. Então, 2/3 de quem? De 1/2 de x, que dá 1/3 de x. Desse 1/3 de x, foi a terceira etapa, desses 20% foram aprovados, que é 120. Então, 20% de 1/3 de x é, tá aqui, ó, 20% de 1/3 de x é 120. Então, o x é 1.800. Então, voltando para a questão, para o enunciado da questão, para as opções, eu fico com o item A. Então, a questão de número 80, tá certo? É o item A. Pronto. Questão de número 80, resposta correta é o item A. Poxa, professor, tá simples. É teu conhecimento que está melhorando. Tá certo? Lembre disso. É você crescendo. É você chegando lá. Pronto. Alguns alunos se apavoram olha na figura. Não, vou passar para outra questão. Nem lê. Às vezes, é uma questão tão básica. Tá certo? Lembre, vamos lá. Por medida de segurança, um botijão de gás deve ser instalado a uma distância mínima de 150 centímetros de tomadas, interruptores ou de instalação elétrica. O modelo abaixo apresenta a disposição do fogão da casa de Maria. O posicionamento do botijão, tá certo, de uma tomada elétrica. Os pontos P, Q e S estão alinhados. Pronto. Pegue seu material e olhe essa figura. Deixa eu
me deslocar para cá. Se a distância entre os pontos P, S é 3,2 metros, qual é, em metro, a distância máxima entre os pontos P e Q, de modo que seja respeitada a distância mínima de segurança entre os botijões e a tomada? Olha, se você observar, então eu tenho, olha aqui, eu tenho aqui o fogão, pronto, tem o fogão, eu tenho aqui o botijão, certo? Pronto, eu tenho aqui o botijão e tenho aqui a tomada. Veja os pontos, é isso que me preocupa. O que me interessa são os pontos, certo? Aqui eu tenho P, aqui eu tenho Q e aqui eu tenho S. No enunciado da questão, eu tenho um detalhezinho. Ele disse que, por medida de segurança, um botijão de gás deve ser instalado a uma distância mínima de 150 centímetros. 150 centímetros de distância. Na realidade, 150 é a distância QS. 150 centímetros. Essa distância. Acompanhe a sua figurazinha. Então, 150 centímetros de tração. O modelo abaixo apresenta na disposição do fogão da casa de Maria o posicionamento do bujão e da tomada elétrica. O ponto PQS são alinhados. Se a distância entre PS, olha aqui a informação, se a distância entre PS é de 3,2 metros, se a distância de PS é 3,2 metros, qual é, em metros, a distância máxima entre o ponto P e Q? Então, lembre, ele quer o valor da distância P e Q. Pronto. Essa distância, tá certo? A distância máxima entre os pontos P e Q, de modo que se respeitar a distância mínima de segurança entre os botijões e a tomada, certo? Pronto. Pelas opções, né? Essa distância, qual é em metros? Olha aqui, bem aqui, deixa eu tá valendo a questão, de modo que seja de respeito à distância, ó. Essa distância máxima entre os pontos, qual é em metros? Então ele quer em metros. Nós estamos com um pequeno problemazinho aqui. Essa unidade é centímetro, essa unidade é metro. Então vamos fazer a transformação. Ora, de centímetro para metro, nós temos, nós temos aqui o que? Centímetro, decímetro, metro. Então, na realidade, essa distância aqui, QS é de 1,5 metros. E essa distância total, essa daqui, é de 3,2 metros. Ele quer saber essa distânciazinha aqui, estou chamando de X, tá certo? Vou chamar ela de D, só para ficar charmoso. Então, implica que D mais 1,5 é igual a 3,2, passo a passo, certo? Então, está no lado, passa para o outro. Se está somando, vai subtraindo. Então, essa distância é 3,2 menos 1,5. 3,2, só fazendo as continhas para lembrar, menos 1,5. Subtração. 5 para 2, não. 5 para 12, 7 vai 1. 2 para 3, 1. Então, na realidade, essa distância é de 1,7 metros. Pronto. Pacífico, me diz uma coisa. Eu poderia, sem dificuldade nenhuma, transformar tudo em centímetro, depois no final transformar em metro? Pode. Isso depende do conforto que você tem, na alta segurança que você tem de resolver a questão. Não tem essa maneira que tem que transformar antes ou depois, não. Isso vai depender, tá certo? Da sua maneira de trabalhar. Lembre, você tem
a sua individualidade. Então, resposta é o item C de casa, certo? A resposta é o item C, certo? De casa, tá bom? Então, lembre, o crescimento é aquilo que a gente procura. A gente procura crescer, aprender. Essa foi a questão, tá certo? Operaçãozinha. A gente alerta sobre o problema de unidades. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Pronto, essa é a base. Aí as outras, tudo em cima dessa. Tá legal? Então vamos ver o que diz a questão de número 82. Em 2001, certa empresa, produtora de bebidas, utilizou 5,6 litros de água. Pronto. 5,6 litros de água, produção de cada litro de cerveja. Pronto. Com o desenvolvimento de novas técnicas de produção, essa empresa utiliza hoje 3,9 litros para produzir a mesma quantidade de cerveja. Lógico, 1 litro, né? Cada litro de cerveja. Considerando a quantidade de cerveja produzida eu tenho agora 2.500 litros de água, certo? Pronto, em 2001, na época que eu usava 5,6 litros, certo? Em 2001. Atualmente, quantos litros de água serão necessários para produzir essa mesma quantidade de cerveja? Então, vamos começar. Pego os dados da questão. Ora, o que é que eu tenho? Ora, isso aqui, em 2000, tá certo? Em 2001, certo? E nós vamos depois verificar, certo? Hoje, né? Produção, com o desenvolvimento de novos técnicos de produção, essa empresa utiliza hoje. Então, hoje. Hoje é momento, pronto, nesse momento, hoje. Ora, o que é que eu tenho? Eu tenho simplesmente, o que é que nós temos aqui? Pronto. Nós temos uma proporçãozinha. 5,6 litros, ela produz quem? Ela produz um de cerveja. Se eu tiver 25.200, 25.200, ela vai produzir o quê? X. Pronto. Em 2001. Então, vamos ver aqui. O que aqui nós temos? Nós temos 5,6x. Isso é igual a 25.200. Se está multiplicando, passa dividindo. Numa boa, sem muita pressa. 25.200 eu divido por 5,6. Então, o nosso amigo, na realidade, isso aqui vai dar 4.500, certo? 4.500 litros de cerveja. Pronto. 4.500 litros de cerveja. Ora, e hoje? Como é que vai ficar a história hoje? Simplesmente hoje, 3,9 é 1 litro de cerveja. 3,9 é 1 litro de cerveja. Certo? Então, Y da água, né? Para gastar 4.500. 3,9 gasta 1 litro de cerveja. Qual é a quantidade de água para 4.500? Simplesmente o Y é igual a 3,9 vezes 4.500. Proporçãozinha. Então, quem é meu Y? Meu Y é igual a 17.000, tá certo? 550. Foi o que eu fiz? Eu multipliquei, tá certo? Eu multipliquei 3,9 por 4.500. Então, dá 17.550 litros de cerveja. Pronto. Certo? Então, veja
a pergunta da questão. Veja a pergunta, tá certo? Ele pergunta, atualmente, quantos litros de água serão necessários para produzir essa mesma quantidade de cerveja? Certo? Essa mesma quantidade de cerveja. Eu tinha, presta atenção, eu tinha 4.500 litros de cerveja. Então, ó, a água para cerveja, a água para cerveja. Isso aqui é água. Pronto. Qual é o item correto? 17.550. Então, questão B de bola. Ok? Então, vamos em frente. Pronto. Aqui tem uma questãozinha bem legal. Um comerciante comprou 10.000, tá certo, reais em mercadorias para a sua loja, as quais foram vendidas em um mês, sabendo que ele obteve um lucro de 20% sobre o faturamento da loja. Ó, 20%, cuidado, sobre o faturamento da loja, isto é, 20% sobre o valor arrecadado com a venda da mercadoria. Tem que esse comerciante obteve em reais um lucro de quanto? Então, veja aqui, cuidado. Porque toda situação, quando você fala em venda, lembre, você tem um custo mais o lucro. Quando você fala em venda, você tem o custo mais o lucro. Pronto. Lembre, venda, custo e tem o lucro. Só um detalhe. Esse lucro tem dois referenciais. Ele pode ser sobre o custo ou ele pode ser sobre a venda. No nosso caso, é sobre o custo ou sobre a venda? Lógico, sobre quem? Sobre a venda. Por quê? Porque ele diz no enunciado da questão, preste bem atenção, ele diz que obteve 20% sobre o faturamento da loja, então sobre a venda. Então, o nosso lucro foi 20% sobre quem? Sobre a venda. Ok? Então, deixa eu melhorar um pouquinho aqui para ficar mais light. Pronto. Então, nosso amigo... Então, vamos lá, ora, fazer a questão. Então, a venda é igual ao custo, presta atenção, o custo mais 20%, que é 0,2 sobre a venda. Desloca, venda menos 0,2 da venda é igual ao custo. Então, nós temos, então, bem simples, então, 0,8 da venda, se eu fizer essa diferença, 1 menos 0,2, 0,2 da venda é igual ao custo. Então, nós chegamos à conclusão que a venda foi o custo sobre quem? 0,8. Ok? Mas o nosso custo, certo? O nosso custo não foi de 10.000 reais, né? 10.000 reais dividido por 0,8. Então, a nossa venda, na realidade, foi de 12.500 reais. Pronto. 12.500 reais. 12.500 reais. Você se apavora porque não tem a opção 12.500. Você se apavora porque você não tem a opção 12.500. Mas ele não gastou, ele quer saber, ó, obteve um lucro. Ora, se ele vendeu por 12.500 e comprou por 10.000, então essa diferença, 2.500, é que nos dá o lucro da questão. Ó, 2.500 é o lucro da questão. Então, o item correto, B de bola, tá certo? Cuidado, as pegadinhas sempre aparecem. Mas nós acreditamos em você. Vamos em frente, ok?